Olá, boa noite, meus irmãos e minhas irmãs em Cristo Jesus. Vamos aqui dar início ao nosso estudo, né? Hoje é o último capítulo do livro do profeta Amós, né? Que coisa boa, estamos no último capítulo. A Bíblia, ela é muito necessária para as nossas vidas, né? Porque ela é a palavra de Deus. E dentro dela estão distribuídos todos os livros da Bíblia, né? Desde a Torá, né, que vem lá de Gênesis, até os 39 livros, né, até Apocalipse. Mas tem uma coisa muito interessante na Bíblia. A Bíblia, ela divide os livros em três grupos. Em três grupos é dividida a Bíblia. E aí vem a Torá, né, que vem falando de Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, eu sempre erro. Vem falando de Josué, né, vem falando também Juízes, primeira e segunda Samuel, primeira e segunda Reis, né? Isaías, Jeremias e assim sucessivamente. São muitos os profetas, né? Os profetas do passado, são muitos. Então foram 39 livros, né? Escritos, né? 39 livros escritos. Aí vem falando cada qual com a sua tradução, né? Desde lá da época, falando tradução grega, né? Que vem falando do Antigo Testamento, aí depois vem para o Novo Testamento e assim sucessivamente. Então a gente vai aprendendo, né? Vai aprendendo muita coisa. Eu tenho aprendido, né? Como eu já falei para vocês, eu gosto muito de aprender. Tô aqui, folheando aqui a Bíblia, folheando a Bíblia, eu marco aqui as coisas, né? E escrevo também no meu caderno. Eu escrevo muita coisa no meu caderno também, escrevo muita coisa. E eu vou aprendendo, né? A gente vai aprendendo tudo sobre a nova aliança, sobre o evangelho em si, né? Toda a história que vem falando no livro, o livro que é o livro da Bíblia, que é a palavra de Deus. Então, quando nós estamos falando do Novo Testamento, nós estamos falando de uma aliança com Deus, da qual nós não podemos quebrar de forma alguma. Você entende? É uma aliança com Deus que nós temos, né? Quando nós falamos dessa aliança com Deus, é necessário que a gente venha entender o Evangelho, o livro, né, que vem falando, o livro histórico, na verdade, a Bíblia é um livro histórico, né? Aí vem falando sobre muitas coisas, sobre os profetas também, porque é toda dividida, né? A parte profética, a parte evangélica, a parte de histórias, né? É toda dividida. E dentro dessa divisão, cada livro vem contando a história, né? Vem contando, né? Vem falando sobre os profetas, né? Sobre muitas e muitas coisas, das quais a gente vai aprendendo aos poucos, né? Então, os livros, esses livros são de grande importância, né? Aí vem falando dos profetas, né? Aqueles profetas que é Paulo, né? Que aí o Paulo vem escreve aquela carta e vem falando, aí se divide lá em Romanos, em 1 Coríntios, 2 Coríntios, em Gálatas, e assim é muita coisa para que a gente tem que aprender, que nós temos que estudar, tá bom? Temos que estudar muita coisa mesmo. Mas eu estou muito feliz porque aos poucos eu vou me encaixando, né? Me encaixando no estudo. Eu não faço, assim, estudo na faculdade, não. Eu estudo em casa mesmo, tá? É em casa mesmo. Eu até fui para a faculdade, comecei lá, mas aí depois me ouvi uns problemas, eu não consegui, e aí eu vou estudando em casa mesmo, vou pesquisando, vou fazendo as coisas. E como é promessa de Deus que eu venha aprender, não só eu, como vocês também, né?
quando eu estou aqui cumprindo uma missão para levar para vocês também o aprendizado. E a vitória há de ser nossa, né? Independente de estar numa faculdade ou não. Não estou dizendo que nós não devemos fazer faculdade. Devemos que cada vez que a gente entra para um estudo, principalmente de um grau mais elevado, né? A gente vem lá da infância, né? Jardim de infância, e a gente vai degrau por degrau até a gente se formar, né? A gente seguir na faculdade, se tornar doutor na história, né? Naquilo da qual a gente se propôs a aprender. E que foi o que Deus coloca no coração da gente, né? Então, todas as promessas de Deus, elas são cumpridas diante de cada um de nós. Deus nunca deixa de cumprir com as promessas dele, a não ser que você o abandone. Se você o abandonar, quebrar uma aliança com ele, certamente ele vai ficar do lado quietinho, esperando você buscar e se arrepender e querer estar com ele de novo, para que ele possa te fazer de tudo do melhor e te dar a sua salvação, porque a vitória nós só temos com o Criador, tá bom? Então vamos lá para o nosso estudo. Eu vou falar sobre a divisão da distribuição do altar, né? O que aconteceu, vou ler uma parte, um capítulo, aí depois eu venho falando também sobre a restauração e a gente encerra o livro do profeta Amós. Que coisa maravilhosa, né? Então vamos lá. Primeiro, eu gostaria de te pedir uma coisa antes que eu esqueça. Aperte aí nessa mãozinha aí, ó. Dá um like aí nessa mãozinha. Depois, se você não é inscrito ainda, mesmo que você tenha dado like, vai lá e se inscreve também no canal. Se inscreve, aperta lá na palavrinha inscrever, no sininho, na palavrinha todas. Pronto, já vai estar inscrito. Eu estou muito feliz, eu não tenho assim quantidades imensas de pessoas aqui, não tem milhões de pessoas, nem 1000, nem nada, mas as que estão aqui são pessoas que estão no propósito, né, de Deus, que querem realmente conhecer de Deus, e vai lá e se inscreve no canal, e aí quando tem um tempinho, vem aqui e me ouve e aprende juntinho comigo. É de grande importância que a gente venha ter compreensão e entendimento na palavra de Deus, porque Deus estabelece sobre nós capacidade e sabedoria, para que a gente venha atingir os nossos objetivos, clarear nossa mente, enxergar mais, né, de forma ampla todas as coisas, independente de ser somente na palavra do Senhor. A palavra dele é de grande importância para a gente, porque ela abre os nossos olhos para que a gente venha ter um direcionamento apropriado, né? Que a gente vá na direção certa, não que a gente esteja sempre procurando errado, não, nós não procuramos errado, mas muitas vezes a gente se deixa levar. Eu falo a gente do modo geral, tá? Não tô dizendo que eu faço essas coisas não, que eu evito o máximo coisas que não condiz com a minha personalidade, comigo, o meu modo de ser, o meu modo de agir, de pensar. Não, Deus me livre. Eu estou sempre buscando dentro daquilo que Deus propôs na minha vida. Eu gosto de seguir um rumo, o rumo de um direcionamento correto, sabe? Por isso que quando eu sou chamada a atenção ou sou criticada por alguma coisa, porque eu não sou perfeita, nenhum de nós somos, né? Nós temos os nossos erros, pode ser pequenininho ou grande, mas temos os nossos erros. E quando a gente é criticada, é através das críticas que nós aprendemos, e é através da crítica que nós vamos crescendo, desenvolvendo cada vez mais para seguir em direção do que é bom. Tá certo? Nós devemos buscar sempre a direção do que é bom, para que Deus possa viver em nós, né? Que não seja mais você, mas que seja Cristo em você. É assim que nós devemos pensar. Cristo é comigo, eu sou com Cristo, porque eu me viro para Ele e Ele se vira para mim. Então Ele cuida de mim em todo o tempo. Que Ele é bom em todo o tempo. A bondade dele é inexplicável, não é mesmo? Então vamos lá, gente. Abra o seu coração,
Abra o seu coração e deixe entrar as coisas boas, tá bom? Eu vou ler aqui, no final você não esquece de compartilhar, tá bom? Se você já quiser compartilhar agora, compartilhe, convida aí um amigo, 2, 3, quantos você sentir no coração para participar desse estudo. Nós vamos seguir no estudo do livro da Bíblia até o final. Quando chegar lá, quando eu terminar o livro todo, que realmente o estudo é grande, tá, gente? Aqui eu faço só um resumo do resumo, que a coisa é muito extensa. Mas nós vamos voltar lá no início de novo e vamos prosseguir até nós vamos ver os profetas maiores, os profetas menores, quantos livros tem a Bíblia, né? Quantos profetas que foram pronunciando a sua história através da escrita, até os nossos dias, tá bom? Então vamos lá, espero que você esteja animado, se anime, que o ânimo, Deus disse, tenha ânimo para todas as coisas, tá bom? E nós precisamos ficar animado. Às vezes a gente se sente, né, meio macambuzo, meio para baixo, né? Mas nós não podemos nos deixar levar. Não, 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 não. Nós devemos buscar em ter paz, né? Porque o que Deus prometeu pra gente? Paz, alegria, abundância, né? Tudo que é de Deus é bom, perfeito e agradável, não é mesmo? Então vamos seguir aqui no que é agradável para os nossos corações, para a nossa alma, para a nossa mente e para a nossa visão, tá certo? Então vamos lá, eu vou ler aqui e venho com a explicação que está na Bíblia e também falo, né, aqui as minhas coisas. Prestem atenção então, por favor. Diz assim no versículo versículo de número 1, no capítulo 9 do livro do profeta Amós. Viu o Senhor que estava em pé sobre o altar e me disse: fere o capitel e estremeçam os umbrais, e faze tudo em pedaços sobre a cabeça de todos eles. E eu matarei a espada até ao último deles. Nenhum deles conseguirá fugir, nenhum deles escapará. Ainda que cavem até ao inferno, a minha mão os tirará dali. E se subirem ao céu, dali os farei descer. E se esconderem no cume do Carmelo, buscá-lo-ei, e dali os tirarei. E se dos meus olhos se ocultarem no fundo do mar, olha só, dali darei ordem à serpente, e ela os picará. Deus vê todas as coisas, não é mesmo? Prestou atenção nisso aqui? E se dos meus olhos se ocultarem no fundo do mar, olha, se ocultarem, não importa onde você esteja, Deus vê todas as coisas. Você pode estar no escuro, Ele te enxerga. Entendeu isso aqui? Aí no versículo 4 diz assim: e se forem cativeiro diante dos seus inimigos, ali darei ordem à espada que os mate, e eu porei os meus olhos sobre eles para o mal e não para o bem. Porque o Senhor Deus dos exércitos é o que toca a terra, e ela se derrete, e todos os que habitam nela chorarão. E ela subirá toda como um rio, e abaixará como o rio do Egito. Ele é o que edifica as suas câmeras superiores no céu, e fundou na terra a sua abóbada, e o que chama as águas do mar e as derrama sobre a terra. O Senhor é o seu nome. Não me sois vós, ó filho de Israel, como filhos dos etíopes? Diz o Senhor. Não fiz eu subir a Israel à terra do Egito e aos filisteus de Calftor e os sírios de Quir? Eis que os olhos do Senhor Deus estão contra este reino pecador, e eu o destruirei de sobre a face da terra, mas não destruirei de toda a casa de Jacó, diz o Senhor. Porque eis que darei ordem e sacudirei a casa de Israel entre todas as nações, assim como se sacode grão no crivo, sem que caia na terra um só grão.
todos os pecadores do meu povo morrerão à espada. Os que dizem, não nos alcançará, nem nos encontrará o mal. Preste atenção. Mas houve daí, Deus relatando, falando, deu essa visão toda para o profeta Amós. E Amós, então, foi relatando tudo aquilo que Deus tudo aquilo que ele viu, né, que Deus falou com ele. E aí, mas ele não esqueceu de uma última visão que Deus deu a ele. Que naquele dia, ele tornaria a levantar o tabernáculo, né, o tabernáculo caído de Davi, né, e repararia as suas brechas e tornaria a levantar as suas ruínas e o edificaria como nos dias da antiguidade. Para que possuam o restante de Edom e todos os gentis que são chamados pelo meu nome, diz o Senhor, e faz estas coisas. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que o que lavrar alcançará os que cega, e o que pisa as uvas ao que lança a semente, e aos montes destilarão mostos, e todos os outeiros se derreterão. E trarei do cativeiro meu povo Israel, e eles reedificarão as cidades assoladas, e nelas habitarão, e plantarão vinhas, e beberão o seu vinho, e farão pomares, e lhes comerão o fruto. E plantá-lo-ei na sua terra, e não serão mais arrancados da sua terra, que lhes dei, diz o Senhor teu Deus. Então aqui Deus já estava fazendo uma promessa, né? Ele estava fazendo uma promessa, embora, olha como é que Deus, ele é lindo, né? Embora a tristeza dele, né, ter que fazer tudo que ele prometeu a fazer no reinado lá para aquelas pessoas pecadoras, para os pecadores, ele ainda vinha com uma promessa lá no final, no coração, ele colocou na visão do profeta Amós, que ele vinha com a promessa de restauração. Ele restauraria todo o povo dele, tiraria todos eles da opressão, né? Tiraria todos eles da opressão e de toda aquela ruína e daria para eles a restauração, devolveria a eles a terra deles, arrancaria eles da escravidão, né, do cativeiro, e levaria para a terra deles, porque Deus é sempre bom. Então vamos aqui para a explicação que diz aqui na Bíblia. A Bíblia diz o seguinte, no versículo 1, diz assim, tá a frase, né? Viu o Senhor que estava em pé sobre o altar. Então, aqui ele estava falando sobre a visão dele. O profeta Amós estava falando sobre a visão que Deus estava dando a ele, junto àquele lugar onde, junto ao altar, né, onde o povo lá oferecia sacrifícios. Lá o povo oferecia sacrifício, a oferta, e né, ali se derramava, né, a própria vida a ele. E nesse altar era o local estabelecido para que todos encontrassem perdão, para que todos buscassem se arrepender dos seus erros, né? Ali Deus faria o julgamento. Deus é justo sempre. Também fala lá no versículo 2 e no versículo de número 7, no versículo 2 fala assim, e ainda que cavem até ao inferno, a minha mão os tirará dali, e se subirem ao céu dali, os farei descer. E no versículo 7 fala assim, não me sois vós, ó filhos de Israel, como os filhos dos etíopes? Então, aqui, ele está falando que seria impossível alguém se esconder dele. Seria impossível qualquer pessoa querer se esconder, né? Porque Deus, ele é divino, ele é onisciente, onipotente e onipresente. Não importa onde você esteja, você pode estar no escuro, mas ele vai estar te enxergando, ele vê tudo o que você faz.
Ele sabe todas as coisas. Então, ele aqui, ele quis dizer que Deus, que o povo lá poderia até se esconder, mas que ele acharia esse povo, que ele enxergaria esse povo. Também fala também, no versículo de número 8, fala assim: eis que os olhos do Senhor Deus estão contra este reino pecador, e eu os destruirei, e sobre a face da terra, mas não destruirei de toda a casa de Jacó, diz o Senhor. Aqui, quando ele fala que os olhos do Senhor estão sobre todas as coisas, ele está dizendo que lá do trono dele, onde ele está, que é o trono da justiça, ele consegue saber todas as coisas. Ele tem poder, né? Ele tem poder, força, ele tem visão ampla, ele vê todas as coisas em todos os lugares e ele está presente em todos os lugares, desde que você o busque com sinceridade e em verdade. Você entende? Então, quando se fala da onipotência, onisciência e onipresença de Deus, ele está falando que ele tem os olhos voltados para todos, todos em geral, para toda a Terra, para o universo, vamos dizer assim, para toda a Terra. Então, o seu propósito, o propósito de Deus é observar tudo o que se passa com as pessoas, tudo o que se passa no coração das pessoas, né? Cada pessoa carrega consigo algo, você entende? Pode ser sentimentos bons e também pode ser sentimentos ruins. Mas nós não podemos esquecer que nós temos que trabalhar com a razão, com a clareza, né, de entendimento, de sabedoria, né, de compreensão. Porque quando nós trabalhamos com a razão, dentro do que é certo, nós trabalhamos com o caráter justo e onipotente de Deus. Você entende o que eu falo? Nós trabalhamos com o caráter justo de Deus e com o poder dele, porque ele que nos dá força para tudo, ele abre os caminhos para a gente. Por isso mesmo, quando aquele povo lá errou, né? O povo errava muito, fazia muitas coisas, Deus via todas as coisas e não adiantava se esconder dele, nem gritar por socorro, lamentações, nada disso, porque se ele, com todo o poder dele, com toda a onisciência dele, ele estaria presente para fazer o que ele quisesse. Foi ele que formou tudo, então ele pode destruir também a hora que ele quiser. Você entende? Então, no versículo de número 11, também diz que ele fala assim: tornarei a levantar o tabernáculo caído. Ele vai fazer com que a pessoa que está caída, aqui no caso não, no caso aqui ele está falando do tabernáculo lá de Davi, né? Que foi derrubado, que as pessoas destruíram tudo, né? E ele voltaria a fazer, ele levantaria o tabernáculo e faria com que todos ali pudessem edificar os dias que foram perdidos. Crescer na fé, aumentar, o povo buscar de novo estar com ele. Então, o que a gente pode dizer aqui? Eu vou ler aqui o que está escrito aqui, que ele está querendo mostrar aqui. Ele está querendo mostrar que o juízo dele, ou seja, o julgamento dele, ele veio primeiro sobre o reino de Israel. Foi primeiro sobre o reino de Israel, que ficava no norte lá da nação, e era formado por 10 tribos. Naquela ocasião, a Assíria assolou os israelitas e os conduziu ao cativeiro. Alguns anos depois, a Babilônia atacou o reino de Judá, que era formado por 2 tribos e ficava ao sul. Nesse momento, Jerusalém foi destruída, o templo foi incendiado e os judeus foram conduzidos ao cativeiro pelo exército de Nabucodonosor. Lembra da história, né? No entanto, nada disso teria acontecido se o povo escolhido por Deus não tivesse abandonado as suas leis e os seus estatutos. Com a sua desobediência, os israelitas deixaram ruir o tabernáculo, que era símbolo inicial do pacto no Sinai, né? No Monte Sinai. Mas o próprio Senhor
o levantaria novamente entre eles. Isto é, embora o povo de Israel fosse disperso pelo mundo, seria outra vez reunido na sua terra e na presença de Deus. É o que eu falei, só que eu falei de outra maneira, não é mesmo? Olha que coisa linda, que coisa maravilhosa, né? Então Deus faria a restauração de todo aquele povo, né? Ele chegaria até aos judeus restaurando, né? Ele alcançaria também todo o povo, até os gentios, né? Aquelas pessoas pecadoras que destruíram lá o tabernáculo. Então, ele vem falando que viria dias, né? Vem dias, no versículo 15, 13 e 15, ele fala: eis que vem dias, diz o Senhor, em que o que lavra alcançará ao que cega, e o que pisa as uvas, ao que lança a semente, e aos montes destilarão mostos, e todos os outeiros se derreterão. E aí no versículo 15 fala assim: e plantá-los-ei na sua terra, e não serão mais arrancados da sua terra, que lhes dei, diz o Senhor Deus. Aqui ele estava falando que Israel passaria por dias muito, mas muito terríveis, difíceis. Mas o profeta aqui, o profeta Amós, ele termina falando na profecia de restauração, né? Ele termina falando ainda isso. Aí ele diz: ainda virá o dia em que o Messias, o Senhor Jesus, restaurará de forma sublime e gloriosa Israel para sempre. Entenda, Deus, ele julga os pecadores, né? Deus julga os pecadores. E aí, nós vemos, Deus olha para todos, ele é onisciente, como eu já disse, ele vê tudo em todo o momento, os olhos dele estão presentes, ele está sempre presente em tudo. Por quê? Porque a soberania dele é inexplicável, né? Ele é um ser inexplicável e ele é fiel em todo o tempo em nossas vidas. E ele cumpre as suas promessas, mesmo que seja no tempo assim, a longo prazo, né? Às vezes nós desejamos tanto uma coisa, esperamos e não acontece aquilo. E a gente vai desanimando, vai ficando triste, né, com aquilo. Mas quando a gente se volta para Deus e lê a palavra dele, ou ouve a palavra, né, através de um profeta, de uma missionária, né, ou de uma profetisa, ou de uma pessoa que é mais aprofundada no conhecer da palavra de Deus, quando nós ouvimos, então isso vai gerando em nós uma esperança, de fé. Aí a gente vai aumentando a nossa fé. E aí é a hora que Deus traz as bênçãos prometidas. E quando ele não traz pouquinho não, tá? Ele vem trazendo dobrado, com abundância. Então a justiça divina vem quando nós nos derramamos para ele, né? No altar dele, né? No altar. Na sua igreja, você vai lá, dobra o joelho diante do altar e se derrama para Deus. Conta para ele todos os seus problemas. Mesmo que não seja numa igreja, no altar da igreja, mas faça do seu quarto o seu santuário. Eu tenho meu quarto, a minha cama é o meu santuário. Você entende o que eu falo? Então, você pode se derramar ali para Deus, fecha a porta do seu quarto, se tranca e se derrama para Deus. Então, a justiça dele vai vir sobre a sua vida, pela fé que você carrega. Você entende? Pela fé que você carrega ali para com Deus. Você se derrama, você chora, você fala para ele as coisas que estão acontecendo, né? Ele vê que há sinceridade no seu coração. E aí ele vai te dar o ânimo, te dar força,
né? Ele fala com você, você sente quando é Deus que fala com você, que ele te levanta, porque ele é bondoso em nossas vidas em todo o tempo. Ele é bondoso, ele vê toda a intenção dos nossos corações, tudo que nós sentimos de verdade, você entende? Tudo que nós sentimos de verdade, que está aqui guardado, ele vê, ele sabe. Então, quando ele vê isso, ele faz as coisas acontecerem nas nossas vidas. E não há nada, mas nada que Deus não possa ver. Nada. Lembre-se sempre disso. Não há nada que ele não possa ver, tá bom? Porque quando ele vê todas as coisas, se ele sabe do seu coração, se há sinceridade, se há mentira, se há falsidade, se há inveja, se há arrogância, se há desprezo para com o próximo, ele vê todas as coisas e ali ele faz o julgamento e dá o veredito final. Então, gente, vamos continuar assim, esperando em Deus, crendo na esperança de que Ele vai estar sempre a nos ajudar, tá bom? Eu vou ler aqui a oração, eu não iniciei hoje com a oração, né? Mas eu vou ler a oração aqui. Nós vamos pedir para que o Senhor possa nos preparar verdadeiramente em todos os sentidos, tá bom? Em todos os sentidos. Nós temos que pedir a Ele que Ele nos prepare verdadeiramente, para que a gente possa amá-lo, respeitá-lo e estar sempre pronto, felizes, né, com aquilo que Ele tem para as nossas vidas. Eu vou ler aqui para vocês um versículo do Salmo de número 128. Eu vou ler o versículo 1 e 2, que diz assim, ó: Como é feliz quem teme ao Senhor, quem anda nos seus caminhos. Você comerá do fruto do seu trabalho e será feliz e próspero. É o que Ele quer nos dar, abundância de vida, felicidade, paz, né? Porque tudo que vem de Deus é bom, é perfeito e é agradável, não é mesmo? Repete comigo essa oração, que diz assim: Deus, posso? Vamos se concentrar então? Então preste atenção aí. Respira fundo, né? E repete comigo. Às vezes eu sou um pouco apressadinha, mas vamos, né? Dentro daquilo que Deus preparou direitinho, não é mesmo? Vamos aqui então entender aqui. Deixa eu arrumar aqui direitinho. Porque senão o celular aqui, a câmera sai do lugar. Aí dá a impressão que quer cair. Vamos lá. Senhor, dá-me força, me capacita nesse momento, Pai. Que eu possa ler essa oração, que todos possam abrir os seus corações e colocar tudo que é de bom no coração deles, para que venham transbordar, para que a gente possa transbordar desse fruto, né? Para que a gente possa ser feliz e próspero nas nossas vidas. Então diz assim, ó: Deus, mostra-me que trabalho devo realizar. Peço que me reveles se devo fazer algo diferente ou além das atividades atuais que eu sempre faço. Qualquer que seja a vocação que me reservaste para hoje e para o futuro, eu preciso das tuas forças e de tua energia para exercê-la com excelência. Que eu possa encontrar grande realização e satisfação em todos os aspectos do meu trabalho, até nas partes mais difíceis e desagradáveis. Obrigada, meu Deus, porque todo trabalho árduo traz algum tipo de proveito. Senhor, muito obrigado. Nos abençoa nas nossas vidas. Quando saímos para trabalhar, com os nossos afazeres de casa, nos abençoa, Senhor, e nos mostra a direção para que a gente venha começar a colher
o fruto do nosso trabalho e sermos felizes e prósperos, porque é assim que diz a palavra do Senhor. Nós agradecemos por mais uma oportunidade de estarmos aqui juntos. Muito obrigada, Senhor. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, que seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. Por nós cada dia dai-nos hoje, perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Porque teu Senhor é o reino, o poder, a honra e a glória, hoje, amanhã e para todos sempre. Amém. E graças a Deus. Graças ao nosso Pai que estamos aqui, não é mesmo? Senhor, muito obrigado por mais essa reunião, todos nós aqui juntos, ouvindo a Tua palavra, aprendendo cada vez mais. Que o Senhor continue permanecendo, nos dando sabedoria e entendimento naquilo que o Senhor quer que a gente venha aprender. E amanhã eu venho com vocês, então, com o livro do profeta Abadias. Olha, vamos começar uma nova história, né? Abadias, que vem profetizando sobre a ira divina contra um povo lá de Edom. Eu vou contar essa história para vocês amanhã. Eu vou ler todo o capítulo, vou dar uma estudadinha nele e falo com vocês. Porque é só um capítulo. O livro do profeta Abadias é um capítulo exclusivo só. E aí nós já vamos falar sobre isso amanhã. Vai ser muito bom. Espero que você esteja aqui presente. Não esqueça de compartilhar. Leve a palavra amiga para alguém. Convide alguém para o nosso canal. Uma pessoa que goste de ouvir a palavra, que goste de aprender. Que cada vez que nós aprendemos, mais nós nos fortalecemos na fé com Deus e em todas as coisas que nós temos que fazer na nossa vida, tá bom? Que Deus te abençoe grandemente e até amanhã, se Deus quiser. Eu tenho certeza que Ele quer. Tchau.